No mapa do Atlântico Sul, existe um ponto que parece pequeno demais para carregar uma vida inteira. Se você aproxima, ele continua isolado. Ao redor, oceano. Mais oceano, e depois, ainda mais oceano. Não há continente perto, não há cidade vizinha, não há aeroporto, não há estrada chegando por trás. Existe uma ilha vulcânica, uma montanha, um vilarejo na costa e uma comunidade que aprendeu a viver onde a distância não é detalhe. É regra. Esse lugar é Tristan da Cunha. Muita gente chama Tristan da Cunha de a ilha habitada mais remota do mundo. A frase é forte, mas o mais interessante não é repetir o recorde. O mais interessante é perguntar o que ele significa na prática. Porque, para quem vive em continente, distância costuma ser incômodo. Em Tristan, distância é infraestrutura. Ela decide quando algo chega, quando alguém sai, quando uma carga atraca, quando uma consulta médica precisa ser planejada, quando uma peça pode ser substituída, quando uma visita é possível, quando o mar permite e quando o mar diz não. Tristan da Cunha faz parte de um arquipélago no Atlântico Sul e integra o território britânico ultramarino de Santa Helena, Ascensão e Tristan da Cunha. A comunidade principal fica em Edinburgh of the Seven Seas, que em português podemos chamar de Edimburgo dos Sete Mares. O nome parece poético demais, mas combina com o lugar. Um assentamento pequeno, de frente para o oceano, com uma montanha vulcânica atrás. A ilha principal é dominada pelo Queen Mary's Peak, um vulcão que se ergue no centro da paisagem. Isso já muda a sensação do lugar. Não é uma ilha plana e fácil. É uma ilha construída por fogo antigo, cercada por mar difícil, com espaço habitável limitado e clima que pode mudar a logística de qualquer plano. E aqui está o primeiro ponto concreto. Tristan não tem aeroporto. Para chegar é preciso ir de navio. E não qualquer navio, a qualquer hora, como se fosse uma balsa de cidade costeira. O acesso depende de rota, calendário, embarcação, mar, vento, carga, autorização e janela climática. Mesmo quando o navio chega perto, desembarcar pode ser difícil. O oceano não é cenário, ele é porteiro. Essa imagem é poderosa. No continente, um aeroporto dá a sensação de que o mundo inteiro está a algumas conexões de distância. Em Tristan, o mundo chega em pacotes, navios, caixas, listas, espera, previsão do tempo. Se algo quebra, talvez não exista uma loja do outro lado da rua. Se uma peça precisa vir de fora, ela vem pelo tempo do oceano. Se alguém precisa sair, a saída não é imediata. Se uma viagem é planejada, ela não começa no dia em que a pessoa quer. Começa no dia em que existe navio e o mar permite. Esse é o tipo de detalhe que transforma isolamento em vida real. Não é solidão romântica, é logística. E logística, em uma ilha assim, é quase uma forma de cultura. Em muitos lugares, logística é invisível. O caminhão chega de madrugada. O avião pousa no aeroporto. O supermercado repõe prateleira. O remédio aparece na farmácia. A peça vem por entrega expressa. A cidade funciona porque milhares de movimentos acontecem longe do nosso olhar. Em Tristan, esses movimentos ficam mais evidentes porque há menos caminhos. O navio não é uma opção entre muitas. É a linha principal. Quando ele chega, não traz apenas objetos, traz continuidade, traz materiais de construção, traz itens de saúde, traz alimentos que não podem ser produzidos localmente, traz correspondência, traz visitantes, traz retorno, traz novidade. E quando parte, leva pessoas, produtos, notícias, encomendas, pesca, história e expectativa. O porto, então, não é apenas infraestrutura, é um momento social. Em uma comunidade remota, chegada e partida tem peso emocional. Quem chega muda a semana, quem parte deixa espaço. Uma carga atrasada não é só atraso, é uma conversa que atravessa a comunidade. Essa relação muda até o jeito de pensar estoque. No continente, comprar demais pode ser desperdício, comprar de menos pode ser resolvido amanhã. Em Tristan, amanhã talvez não resolva. Então planejar é cuidado, guardar é prudência, consertar é habilidade, reaproveitar é inteligência, esperar é parte do sistema. Isso não torna a vida pior automaticamente, apenas torna a vida mais consciente de suas dependências, e a logística molda comportamento. Uma comunidade pequena em um lugar assim precisa de cooperação, precisa de planejamento, precisa de habilidades locais, precisa de gente capaz de fazer mais de uma coisa, precisa de estoque, conserto, cuidado, paciência e uma relação com o tempo diferente da nossa. No continente, atraso de entrega vira irritação. Em Tristan, atraso pode virar replanejamento de rotina. No continente, uma tempestade pode atrapalhar trânsito. Em Tristan, mar ruim pode adiar carga, visita, saída e trabalho. É por isso que dizer sem aeroporto é mais do que curiosidade. É uma chave para entender a ilha. A comunidade não está desconectada do mundo moderno. A comunicação, administração, internet, relações externas, educação, serviços e notícias. O erro seria imaginar moradores presos em um passado isolado.
Eles não vivem fora da modernidade, vivem uma modernidade que precisa passar pelo oceano. Essa diferença é essencial. Tristan não é um museu humano, não é uma aldeia perdida, não é fantasia de fim do mundo. É uma comunidade real, pequena, moderna em muitos aspectos e limitada por uma geografia extrema. O vilarejo de Edimburgo dos Sete Mares concentra a vida permanente: casas, escola, igreja, administração, espaços comunitários, trabalho. Em uma comunidade pequena, nomes, famílias, responsabilidades e histórias se cruzam de maneira intensa. A privacidade e a interdependência têm outra escala. Você não está apenas morando longe. Está morando em um sistema onde quase todo mundo importa para o funcionamento do lugar. Isso pode ser acolhedor, pode ser difícil, pode ser bonito, pode ser pesado. Provavelmente é tudo isso ao mesmo tempo. Um vídeo ruim transformaria essa comunidade em curiosidade exótica. Um vídeo melhor pergunta: que tipo de organização humana nasce quando a distância obriga todo mundo a pensar em conjunto? A história de Tristan também tem um episódio que mostra essa relação entre lugar, risco e escolha. A erupção de 1961. Naquele ano, o vulcão entrou em atividade e a comunidade foi evacuada. Os moradores foram levados para longe, chegando à Inglaterra, onde tiveram contato com uma vida completamente diferente. Para muita gente, essa poderia ter sido a linha final da história. A ilha mostrou risco, a população saiu, o assentamento acabou. Mas não foi isso que aconteceu. Depois de um período fora, a comunidade escolheu retornar. Essa decisão é central para entender Tristan, porque ela mostra que isolamento não é apenas falta de alternativa, também pode ser pertencimento. O retorno depois da evacuação também mostra algo sobre comunidade como identidade. Quando os moradores foram levados para a Inglaterra, encontraram serviços, lojas, estradas, hospitais, escolas e uma sociedade muito maior. Para alguém de fora, poderia parecer uma troca óbvia, sair de uma ilha remota e ficar perto de tudo. Mas estar perto de tudo não significa estar em casa. Casa não é apenas conveniência. Casa é língua, memória, clima, ritmo, cemitério, vizinhança, histórias repetidas, nomes conhecidos, caminhos que o corpo entende. Em uma ilha pequena, esses vínculos podem ser ainda mais intensos porque o lugar inteiro participa da biografia das pessoas. Voltar para Tristan depois do vulcão não foi apenas voltar para um ponto geográfico, foi recuperar um modo de vida. Essa decisão não deve ser romantizada como se não houvesse perdas, medo ou dificuldade, mas ela também não deve ser tratada como irracional. Pessoas escolhem lugares difíceis por razões profundas. Às vezes, o lugar difícil é justamente o único lugar onde a vida delas faz sentido completo. Esse retorno é um dos momentos mais humanos do episódio porque revela uma coisa que mapas não mostram. Pertencimento tem peso. Um mapa mede distância, uma pessoa mede casa. E as duas medidas nem sempre concordam. Para quem olha de fora, voltar para uma ilha remota, vulcânica, sem aeroporto e dependente de navios pode parecer incompreensível. Para quem nasceu ali, a pergunta pode ser outra: como não voltar para casa? Casa não é sempre o lugar mais fácil. Às vezes, casa é o lugar que faz sentido mesmo quando é difícil. Esse ponto impede que o roteiro trate os moradores como vítimas da distância. A distância pesa, mas o pertencimento também pesa. A comunidade retornou porque Tristan não era apenas localização. Era memória, família, idioma, rotina, paisagem, cemitério, trabalho e identidade. Uma ilha pode ser pequena no mapa e enorme para quem pertence a ela. Depois da erupção, viver ali significou continuar negociando com o vulcão e com o mar. A montanha não desapareceu, o oceano não ficou mais curto, o mundo não chegou mais perto. Mas a comunidade voltou a organizar vida no mesmo ponto improvável. Esse retorno dá uma camada emocional muito forte ao vídeo. Não é só eles vivem longe, eles escolheram voltar para longe. Agora, como uma comunidade assim se sustenta? A economia de Tristan envolve pesca, especialmente ligada ao lobster, agricultura local, criação, administração, serviços e abastecimento vindo de fora. O mar é recurso e barreira. Ele alimenta, conecta e isola. A terra limitada exige uso cuidadoso. A produção local importa, mas não resolve tudo. O navio continua sendo linha de vida. Em lugares remotos, abastecimento muda de significado. Uma caixa não é apenas uma caixa. É tempo comprimido, é planejamento, é espera, é dinheiro, é distância vencida. Uma peça, um remédio, um equipamento, uma encomenda, uma carta, um produto comum. Tudo carrega a história de como chegou ali. Isso pode parecer pequeno, mas para a narrativa é ouro, porque mostra que o isolamento não é abstrato. Ele aparece em objetos. Um calendário de navios, uma lista de compras, uma caixa no cais, um rádio, um tanque, uma peça sobressalente guardada porque não dá para comprar outra amanhã. Esses elementos são perfeitos para o vídeo porque traduzem distância em imagem. Também ajudam a mostrar que a ilha vive em camadas de autonomia e dependência.
Autonomia, porque a comunidade precisa resolver muita coisa localmente. Há trabalhos, oficinas, agricultura, pesca, serviços, administração, decisões comunitárias, conservação, escola e rotina. Dependência, porque nenhum lugar moderno é totalmente autossuficiente, e Tristan deixa isso claro. Combustível, equipamento, certos alimentos, medicamentos, tecnologia, peças, materiais e deslocamentos dependem de conexão externa. Essa mistura é honesta. Nem isolamento total, nem independência perfeita, nem dependência passiva. Uma comunidade remota vive no meio, faz o máximo localmente, espera o que precisa vir de fora e organiza sua rotina para lidar com incerteza. Esse meio é o verdadeiro modo de vida. E ele cria uma relação diferente com o tempo: tempo de plantar, tempo de pescar, tempo de esperar navio, tempo de clima abrir, tempo de resposta médica, tempo de notícia chegar, tempo de conserto, tempo de retorno. No continente, tentamos comprimir o tempo. Em Tristan, parte do tempo resiste. Ele não se deixa acelerar por vontade individual. Essa resistência pode ser frustrante, mas também cria uma vida menos iludida sobre controle. O mar ensina que nem tudo obedece à agenda. Tristan também é cercada por um ambiente natural extraordinário. O arquipélago inclui ilhas como Inaccessible, Nightingale e Gulf, associadas a aves marinhas, ecossistemas únicos e grande importância de conservação. Em 2020, foi anunciado um amplo santuário marinho ao redor do arquipélago, reforçando a relevância ecológica da região. Esse ponto amplia a história. Tristan não é apenas remota para humanos, ela é refúgio para a vida. Em muitos lugares do mundo, a distância é vista como problema. Para aves, ecossistemas marinhos e espécies sensíveis, distância pode ser proteção. O mesmo isolamento que dificulta a chegada de pessoas ajuda a manter certos ambientes menos pressionados. Mas proteção não é automática. Mesmo lugares remotos sofrem com pesca ilegal, mudanças climáticas, espécies invasoras, poluição, eventos de naufrágio e pressões globais. Estar longe não significa estar fora do planeta. Significa apenas que os problemas chegam por caminhos diferentes. Essa é outra correção importante. Tristan não é intocada, é remota. Remoto não quer dizer imune. O mar que separa também conecta. Correntes levam vida, lixo, clima, risco, navios, doenças, oportunidades e notícias. Essa ideia ajuda a dar profundidade ao episódio. Até no lugar mais isolado, o mundo entra. Entra pelo navio, entra pela internet, entra pelo clima, entra pela economia, entra pela conservação. Entra por decisões tomadas muito longe. A diferença é que quando entra, tudo precisa ser adaptado à escala da ilha. Pense em saúde, por exemplo. Em uma grande cidade, hospital, especialista, exame, ambulância e farmácia fazem parte de uma rede densa. Em Tristan, qualquer emergência mais séria precisa considerar distância, evacuação, clima, disponibilidade de transporte e tempo. Isso não significa que a comunidade não tenha cuidados locais. Significa que o limite geográfico torna cada decisão mais sensível. Pense em educação, em informação, em manutenção, em energia, em água, em comida, em descarte, em construção. Tudo que uma cidade grande esconde em sistemas enormes, Tristan precisa lidar em uma escala visível. Talvez por isso a ilha seja tão fascinante. Ela revela dependências que o continente disfarça. Nós também dependemos de logística, também dependemos de clima, também dependemos de redes, também dependemos de pessoas fazendo coisas que não vemos. Mas na cidade grande, essas dependências ficam invisíveis. Em Tristan, a distância torna tudo visível. Essa visibilidade aparece até no tamanho da comunidade. Uma comunidade de poucas centenas de pessoas não funciona como bairro grande. Em um lugar pequeno, funções se sobrepõem. A mesma pessoa pode ser parente, colega de trabalho, vizinha, responsável por uma função pública, participante de evento comunitário e alguém de quem você vai precisar quando o tempo fechar. Isso cria interdependência intensa. Em cidade grande, é possível desaparecer na multidão. Em Tristan, desaparecer é mais difícil. Isso pode ser acolhimento, pode ser pressão, pode ser segurança, pode ser falta de anonimato. De novo, não é uma fantasia simples. Comunidades pequenas têm vantagens e tensões. O roteiro não precisa escolher um lado. Precisa mostrar que a vida ali é real o bastante para conter ambos. Essa é a diferença entre respeito e exotização. Exotização escolhe só o estranho. Respeito mostra o estranho junto com o cotidiano. O estranho é estar no meio do oceano sem aeroporto. O cotidiano é escola, trabalho, igreja, família, comida, concerto, notícia, cansaço, alegria, rotina. Quando juntamos os dois, Tristan deixa de ser apenas uma curiosidade geográfica e vira comunidade. Essa é a melhor forma de evitar a exotização, perceber que a ilha não é um mundo estranho separado do nosso. Ela é uma versão concentrada de problemas que todo mundo tem, só que ali não dá para fingir que eles não existem. Quando um navio atrasa, você percebe a cadeia.
Quando o mar fecha, você percebe o limite. Quando uma peça precisa vir de fora, percebe a dependência. Quando a comunidade se organiza, percebe a interdependência. Quando o vulcão entra na história, percebe que o terreno também participa. Tristan da Cunha é improvável porque obriga a vida moderna a ficar honesta sobre suas bases. No continente, distância pode ser apagada por velocidade. Ali, distância continua tendo voz. Ela fala no calendário, fala no porto, fala no clima, fala no estoque, fala nas escolhas de ficar, sair e voltar. E talvez essa seja a pergunta mais humana do episódio. Por que alguém escolheria permanecer em um lugar tão remoto? Não existe uma única resposta. Família, história, comunidade, paisagem, pertencimento, trabalho, identidade. O fato de que o lugar difícil também é o lugar conhecido. Para quem está de fora, isolamento parece ausência de aeroporto, ausência de vizinhos próximos, ausência de saída fácil. Mas para quem vive ali, talvez a ilha também seja presença. Presença de rostos conhecidos, presença de mar, presença de montanha, presença de história familiar, presença de uma comunidade que sabe o que significa depender uns dos outros. Essa virada é importante. Não contar Tristan apenas pelo que falta, mas pelo que existe. Existe uma vila, existe trabalho, existe escola, existe governo local, existe rotina, existe internet, existe economia, existe risco, existe beleza, existe espera, existe escolha. Quando o vídeo chegar ao final, a ilha não deve parecer um lugar preso no passado, nem um paraíso simples, nem uma prisão oceânica. Deve parecer o que é, uma comunidade pequena em uma geografia extrema, negociando com o oceano todos os dias. No arquivo improvável de hoje, a imagem inicial é um ponto no meio do Atlântico. Mas o que esse ponto revela é maior do que distância. Revela como a vida se organiza quando o mundo não está ao alcance imediato. Revela que modernidade não é igual em todos os mapas. Revela que uma comunidade pode estar longe sem estar perdida. E revela que, às vezes, a maior infraestrutura de um lugar não é estrada, aeroporto ou porto perfeito, é a capacidade de esperar junto. Tristan da Cunha não é apenas a ilha mais isolada do Atlântico. É um lembrete de que distância, quando vira rotina, muda a forma de medir tudo: tempo, risco, pertencimento e casa.